como Naamã, nós temos que confiar no Senhor e nos arrepender, como fala o louvor, e realmente tirar o nosso orgulho de dentro de nós e fazer a vontade do Pai. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui mais uma noite, mais um domingo abençoado, que o Senhor nos deu, né, que o Senhor nos proveu, e eu quero falar com vocês hoje, está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, mas antes disso vamos falar de ofertas e dízimos, né? Na casa do Pai, nós vamos pensar, cada vez que nós ofertamos na casa do Pai, tem que ser uma alegria para nós, porque se nós temos condições, nós estamos devolvendo aquilo que Deus nos dá todos os dias, e Deus dá muito para nós. Deus nos dá saúde, nos dá vida, nos dá alegria, nos deixa vencer, nos dá a vitória em muitos momentos. Então, que isso tudo sirva para que nós possamos devolver aquilo que Deus nos dá com alegria, né? Então, pegue na sua mão, se você tem uma oferta agora, seu dízimo, e vamos ofertar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti a oferta de hoje, os dízimos, e que o Senhor possa abençoar abundantemente cada uma das pessoas que vão ofertar, que estão querendo ofertar, às vezes não conseguem por não ter condições, ou por não ter no momento o dinheiro na mão, mas consagro a Ti, Senhor, todo até o pensamento dessas pessoas, e que o Senhor possa abençoar abundantemente cada um de nós, para que nós possamos cada vez mais sermos prósperos na vida, não só na parte financeira, mas em todas as partes que o Senhor pode nos dar, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela igreja, pelas escolas, por tudo que nós temos. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Vamos ofertar? Aleluia. Muito bem. Eu coloquei hoje um tema, que está lá em Provérbios 3, que fala a confiança em Deus, uma atitude que transforma. E a gente confiar no Senhor, né? E para a gente confiar no Senhor tem algumas condições. 3, 5. Capítulo 3, versículo 5. A gente precisa ter como vale a pena confiar no Senhor, mas precisa ter algumas condições. Nós vamos estar falando aqui, eu vou ler primeiro a palavra do Senhor, depois a gente vai falando. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3, no versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal. Então, você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, usa teu servo agora para que seja falada a tua palavra e não a minha, Senhor. Que seja pregado aquilo que o Senhor quer para edificar o nosso coração. Amém, Jesus. Muito bem. Confiança em Deus, né? É uma atitude fundamental. Se nós não confiarmos no Senhor, nós podemos dizer que somos cristãos? Pense bem. Não é complicado? Né? Como é que eu posso dizer que eu sou, São Paulino, corintiano, se eu não confio no meu time? Como é que eu posso dizer que eu sou brasileiro se eu não confio no meu país? Mesmo que tenha problema, dificuldade, mas você tem que, de algum jeito vai dar certo, né? Eu confio. Agora em Deus é mais ainda. Você não pode dizer eu sou de Cristo, mas será que Deus resolve? Não tem como. Deus vai resolver, Deus pode resolver, Deus quer resolver e Ele vai resolver, por mais difícil que seja. Quando a gente confia em Deus, a gente pode experimentar a paz, a esperança, a segurança,
mesmo no meio de todas as dificuldades. É isso que é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, né? Porque a gente às vezes não tem paz porque falta dinheiro. A gente não tem paz porque alguém falou mal da gente. A gente não tem paz porque parece que alguém vai fazer mal para nós. Nós temos que viver em paz. Não importa. Não importa o que está acontecendo. Não digo que a gente tem que viver em paz é sentar numa cadeira e ver televisão 24 horas por dia. Isso não é viver em paz, isso é comodismo. Nós temos que entender o que é viver em paz. Viver em paz é lutar, é ensinar, é aprender, é viver, é amar, é estar do lado das pessoas e ajudar as pessoas. Isso é viver. Aqueles que vivem sentados, eu estava vendo um meme, né? 2 velhinhos. Eu falo velhinho, eu tenho até dou risada, porque eu olho de mim, eu vejo eu assim. 2 velhinhos numa cama já do hospital, né? Para morrer. Os 2. Aí o pensamento de um, não sei se vocês chegaram a ver, o pensamento de um, estava um desenhinho assim, né? Ele esquiando, andando daqueles, sei lá o que é, jet ski, aqueles negócios pendurados na corda, assim, não sei como é que chama, tirolesa, sei lá. Ele tudo feliz na cama, assim, né? Tá para morrer, mas tá dando risada, sorrindo, né? E ele, todos aqueles pensamentos, as coisas gostosas, as viagens, as comidas boas, as companhias, os amigos, netos do lado dele. E do outro lado, o outro velhinho com a carinha assim, né? Aí o pensamento dele, ele sentado no sofá e uma televisão grandona assim na frente, e ele ali assim na televisão. Tem hora que parece eu também, né? Mas você vê o que é viver? Às vezes a gente acha que viver em paz é não fazer nada. Mas viver em paz é não ter atrito com as pessoas. Viver em paz é aceitar, né? Por mais brabo que você fique, às vezes a pessoa, puxa, como é que a pessoa pode ser tão burra de fazer aquilo? É a vontade dela, deixa ela que faça. Eu posso até, se ela aceitar, eu ensinar. Viu? Não faz isso, que isso vai atrapalhar, isso não é assim. Nem confia em Deus, não fica blasfemando, tal. Posso ensinar. Mas se a pessoa falar, não quero nem saber, sai fora. Vive em paz, isso é viver em paz, né? Mas para nós termos essa paz, nós precisamos realmente confiar em Deus. Porque falar que confia em Deus, todos nós falamos. Mas na hora que a coisa aperta, a gente pula, a gente grita. Então, isso significa, né, entregar a Ele nossas preocupações. Se eu entrego a Ele as minhas preocupações, ela vai estar comigo, as preocupações? Vocês percebem como é? As coisas são tão simples e a gente não entende. Elas são fáceis de aprender. Eu mesmo, né, eu escrevo, eu leio, depois eu não faço essas coisas, né? Eu não faço essas coisas. Eu queria aprender, eu queria conseguir ensinar e aprender e viver isso. Eu vivo uma parte, mas ainda sofro. Eu queria confiar em Deus plenamente, né? Eu espero que Deus me ensine isso, que realmente eu posso confiar nele. Eu sei que eu posso. O duro é que eu sei que eu posso. Eu tenho certeza absoluta que eu posso, e vocês também podem. Mas na hora que a coisa aperta, a gente fala, sabe? A gente sai do sério, a gente sai de Deus. Entregue a Ele todas as suas preocupações, medos, ansiedades. Saiba que Ele é capaz de cuidar de nós, muito mais do que nós mesmos. Confie nesse Deus. E confiar em Deus significa colocar nele tudo, toda a sua vida, na mão dele. Confiar no seu amor e na sua fidelidade. Deus é fiel a nós, se nós também formos fiéis a Ele. Então a primeira coisa, né, o que significa confiar em Deus? Confiar em Deus é deixar a nossa vida na mão dele. É isso, confiar em Deus é simples. Deixa Ele fazer. Essa diferença que nós precisamos entender, deixar Ele, mas nós vamos fazer pela vontade dEle, entende? Tudo que eu vou fazer é pela vontade de Deus, é pela permissão de Deus, é porque Deus me orientou, é porque Deus falou para fazer aquilo. Não é fazer, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes tem muita gente que fala assim, vamos orar, ora, só ora. Não é que não é para orar, tá? Não vai entender errado, é para orar muito. Mas se a gente só orar e não fazer, como vai ser o mundo? As pessoas vão continuar passando fome, as pessoas vão continuar não ouvindo a palavra, as pessoas vão continuar brigando uma com a outra e não vai ter paz nunca, porque nós nunca vamos ajudar. Então Deus, Ele quer que nós façamos a nossa parte. Qual é a nossa parte? É orar, é jejuar, mas também é ir visitar, conversar, apaziguar,
interferir de alguma maneira positiva, né? Ajudar as pessoas, pregar a palavra, levar a palavra de Deus para as pessoas. Tudo isso faz parte. Deus vai nos segurando. Deus vai nos mostrando como fazer, mas Ele quer que a gente faça. Oração, ela tem a palavra, é orar e ação. Nós não podemos só orar, e também não podemos fazer só ação. A gente ir que nem doido para fazer tudo sem orar, sem pedir, sem ter uma direção de Deus. Então, quando a gente está pensando, nós estamos pensando em fazer essas orações nas casas dos idosos aí, né? Nós temos que continuar orando e pedindo a direção de Deus. Vai chegar um momento que tudo vai se conjurar. Vai ter a pessoa para cantar, vai ter a pessoa para tocar, vai ter a pessoa para falar, vai ter, as casas vão abrir, vai dar tudo. Se for da vontade de Deus, dá tudo certo. Né? A gente vai orando, orando. Então não adianta a gente ficar nervoso. Ai, meu Deus, ai, não consigo. Às vezes eu fico preocupado. Falo, nossa, faz tempo que eu estou falando isso e não consigo. Vai ser na vontade de Deus. Pode ser esse ano, pode ser o ano que vem, pode ser daqui 2 anos, pode ser sábado que vem. A vontade é dele. E nós temos que entender isso. Eu tenho que entender e vocês também têm que entender isso. A segunda parte, os benefícios de confiar em Deus. Mesmo, né, quando confiamos em Deus, podemos experimentar paz e tranquilidade, mesmo no meio das tempestades. Está pegando fogo, está arrebentando, está quebrando tudo. Mas se você está em Deus, as coisas parecem que vão, de alguma maneira, vai se resolver. Não é questão que você não vai morrer, que você não vai ficar doente, que você não vai passar necessidade, dificuldade. Não é isso. Mas você vai ter força para passar. Essa é a diferença do verdadeiro cristão que confia em Deus e daqueles cristãos que faz de conta que é cristão. Porque a doença vai vir para todo mundo, gente. Todo mundo. A morte, a doença, a dificuldade, a parte financeira, a dificuldade no casamento, na vida, no serviço, no emprego, na empresa, em todo lugar. Deus não vai tirar a gente. Sabe, a gente às vezes fica imaginando, tem cristão pregando e tem cristão entendendo que, porque aceitei Jesus, eu vou viver já no paraíso. Eu já estou na Nova Jerusalém, não vai estar. Você vai estar aqui no Brasil, você vai estar aqui em Piracicaba, e o PT vai estar mandando você, e não tem o que fazer. O que você tem que fazer? É confiar no Senhor, que por pior que seja o governo, Deus está conosco, está dando direção na nossa vida. Vai acabar o mundo, mas eu estou aqui, e eu estou indo, mesmo que acabe, mesmo quando a gente morrer, se eu morrer em Cristo, eu sei para onde eu vou. Nós temos que ter essa certeza. Se nós não tivermos essa certeza, para que vale eu ser cristão? Para que vale eu estar aqui? Para que vale eu falar de Jesus? Se eu não entender que, sabe, a gente defende tanto a vida. Ai, eu não quero morrer. Ai, se eu não quero, se eu não aceito, se eu não quero dificuldade, eu não quero nada. Porque eu só acho que eu tenho que viver o melhor Claro que Deus quer que nós vivamos o melhor. Deus não quer criar, Ele não criou nós, não criou a gente, para que a gente viva no pior. Eu sempre falo isso. Deus quer que a gente seja rico, bem de vida, com saúde. Ele quer isso. Mas Ele também nos dá força na hora que as coisas não estão dando certo. Se nós confiarmos nele. Essa confiança, ela faz uma das partes principais. Para a gente confiar em Deus, nós temos que ter o que nós ouvimos de manhã. Nós temos que tirar aquelas coisas ruins que dominam a gente, que faz a gente acreditar no nosso braço, né? A hora que eu começar a acreditar em Deus, de verdade, eu confio nele. Eu saio daquela bola, né, que me segura, aquela bolha que me segura e fala assim, eu sou intocável porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho sabedoria, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho diploma, porque eu sou filho de fulano, porque eu moro em tal lugar. Não vale nada. Não vale nada. Porque Deus, quando chama, Ele fala, Ana, minha filha. Ele não fala Ana, pedagoga, pós-graduada, dona da escolinha, não sei, ele não está nem aí com isso. Ele fala, Ana, minha filha, eu amo você e você está salva. Venha para o meu lado. Ou ele vai falar, Ana, você pecou e você vai para o outro lado. E ele sabe quem você é, e ele não dá título, ele não vai falar você, presidente da república, você que é o ditador, não sei de onde, você que é o vereador, ele não quer nem saber. Título para Deus não vale nada. Então não adianta a gente ficar querendo adquirir títulos. Os benefícios de confiar em Deus, então, né? É experimentar a paz, a tranquilidade. Nos ajuda a viver uma vida com propósitos, sabendo que Deus está no controle. Então a gente tem que colocar propósitos na nossa vida e saber que se for da vontade de Deus vai dar certo. Às vezes a vida da gente é muito vazia.
A nossa vida é 10 horas trabalhando todo dia. Não que trabalhar não seja importante, tá, gente? Mas quando só o trabalho é importante, e só fazer aquilo, automaticamente, já vira uma coisa automática, né? Eu vou lá tal hora, saio tal hora e acabou a vida. Acabou a vida porque eu trabalhei demais, cansei demais, exagerei, agora eu não aguento mais pensar em nada. Então, é alguma coisa fora do comum. Sabe quando eu nunca usei maconha, né? Mas quando a gente usa droga, né? Falar droga, né? Que é melhor. Você usa droga? Eu nunca usei, não sei falar, mas a gente ouve experiência dos que ouvem. Né? Fica viciado. Ele usa um pouquinho numa vez, mais um pouquinho na outra vez, mais um pouquinho na outra vez. Quando ele percebe, ele está usando direto. E ele não vive mais sem aquilo. Você fala para ele, vamos fazer tal coisa? Espera aí, deixa eu dar uma fumadinha. Se ele não der a fumadinha, eu conheci um cara que bebia pinga. Ele chegava de manhã tremendo assim, no serviço. Aí ele tinha guardado, tinha um lugarzinho escondido lá, ele guardado um garrafãozinho de pinga. Falou, você não toma café, fulano? Ah, café para mim não adianta. Foi lá, encheu um copo de pinga, tomou direto. Agora por mim, agora pode fazer, para lá fazer o que quiser que eu faço. Ele estava o corpo viciado naquilo lá. Ele vivia em função daquilo. Cada 2 horas, 3 horas, se ele não tomasse um copo, ele morria. Ele vivia. E a gente às vezes fala, isso é vício. E quando a gente trabalha que nem maluco, e só trabalha e não pensa em fazer outra coisa, é vício também. A gente não entende isso, né? A gente acha, não, mas é bom. Claro que é bom trabalhar, é digno trabalhar, e tem que trabalhar. Mas quando o trabalho domina a nossa vida e a gente só pensa naquilo, né? A Fanatel é a coisa mais importante do mundo. Está errado. Quando a Fanatel fica mais importante que Deus, está errado. Quando a peixinha fica mais importante que Deus, está errado. Entende? Nós temos que achar tempo para fazer outras coisas. Nós temos que ter, e Deus faz o tempo certinho, nós é que atrapalhamos tudo. Como desenvolver uma confiança mais forte em Deus? Né? Nós precisamos ler a palavra e meditar nela diariamente para fortalecer nossa fé. Será que a gente consegue ler todo dia um salmo, um provérbio, um pedacinho do evangelho? Nós precisamos ler um pedacinho. Nós temos que ter a Bíblia fácil. Às vezes você vai na casa da pessoa, você fala para ela, você tem uma Bíblia aí? Ah, tenho sim. Aí ela vai procurar a Bíblia. Depois de meia hora ela fala assim, nossa, o cachorro mordeu a Bíblia, rasgou tudo, nem tinha visto. Ou caiu na água, ou, sei lá, emprestei para minha mãe, para minha tia, ela não devolveu até hoje, eu nem lembrava, mas já faz 6 meses. Quer dizer que faz 6 meses que ela não pega na Bíblia, no mínimo. Entende? Nós temos que pegar essa palavra, não precisa fazer teologia, não precisa ser expert em Bíblia, se puder ser, é ótimo, mas não precisa, às vezes não dá, não tem condição, a pessoa não quer fazer, não tem problema, mas leia, pede para o Espírito Santo iluminar você. Às vezes você lê uma palavrinha aqui, fala, não entendi direito isso aqui, aí tenta ler uma outra Bíblia, se você tiver, tenta pedir para o Espírito Santo mostrar o que quer dizer aquilo. Se não entender mesmo, procura alguém que sabe, sempre tem alguém, lógico, mas procura alguém de confiança, não vai, eu sempre falo isso, procura alguém da sua confiança, não vai procurar aquele irmão ateu, sabe, que joga no bicho, que bebe, que faz um monte de coisa, e perguntar para ele o que quer dizer esse evangelho, né, gente, pelo amor de Deus, né, procura uma pessoa idônea, uma pessoa que vale a pena você ensinar, para te ensinar, né, então, aprenda a desenvolver através da palavra. Lá em Salmo 145, 17 e 20, fala assim, o Senhor é justo em tudo o que faz, o Senhor é cheio de bondade. O Senhor está perto de todos que o invocam, sim, de todos que o invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem, ouve seus clamores e os livra. Você está vendo o que está falando? O Senhor protege todos que clamam, mas destrói os perversos. Hoje de manhã ele foi falado isso também, né? Aqueles que confiam, aqueles que se realmente não são soberbos, Deus está do lado, mas aqueles que são, Deus destrói. A gente ainda pensa que Deus é só amor, que Deus não vai fazer nada, Deus não quer perder ninguém, Deus quer salvar todo mundo, Ele quer mesmo, Ele ama todo mundo. Mas a gente tem que entender que se a gente não fizer a vontade dEle, nós estamos lutando contra Ele. E nós não vamos vencer Deus. Para ilustrar essa confiança,
eu quero falar sobre proteção, né? Todos nós gostamos de ver super-heróis, né? Eu gosto, né? Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Como eles salvam as pessoas, né? O Superman vem voando assim, pega os caras, né? O Batman bate em todo mundo, ele leva o cara, sei lá, o Flash correndo, né? Passa no meio de todo mundo. É gostoso de ver aquilo, né? A gente fica imaginando como que eles salvam as pessoas, né? Que legal, né? Mas o problema é que eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Deus pode. O nosso super-herói, né? É Deus. Ele pode estar em todos os lugares. Ele pode salvar uma pessoa lá na África, outra lá na Ásia, outra na Europa. Ao mesmo tempo, ele salva nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na Venezuela, no Brasil, em qualquer lugar. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui agora. A pastora já tinha comentado, ele já está aqui. Mas não está aqui porque aqui é igreja. Ele está aqui porque nós estamos aqui, nós somos igreja. Deus está onde nós estivermos, se nós estivermos com Ele. Entende? A gente precisa prestar atenção nessas coisas. Porque às vezes a gente está num lugar, mas a gente deixa Deus lá fora, porque naquele lugar é um lugar que Deus não entra. É um manto de perdição. É um lugar de só coisas ruins. Deus não entra nesses lugares. E quando eu entro ali, eu entro sozinho. E aí acontece alguma desgraça, fala, mas Deus não está em todo lugar? Tá, mas aí Ele não está. Porque Ele não entra. É igual o nosso coração. A gente fala, Deus, o Espírito Santo está comigo. Se o seu coração estiver limpo, se a sua mente estiver limpa, Ele está com você. Ele gosta de casa limpa. Mas se a casa estiver suja, Ele não permanece com você. Tome cuidado com isso. Né? São coisas que ninguém fala, ninguém ensina a gente isso. A gente acha que está tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus está comigo. Deus está do meu lado. E Ele não está. Não é uma coisa natural, fala, não, Deus ama todo mundo, salva todo mundo e acabou. Então, para que viver? Para que exercitar a fé? Para que ter confiança em Deus se Ele salva todo mundo? Se Ele salva todo mundo, para que tem tanta pregação, né? Tem tanta palavra falando essas coisas? Que nós precisamos fazer alguma coisa. Entende? Eu sei que a salvação é gratuita. Realmente a salvação é gratuita. Mas nós temos algumas condições que foram colocadas por Deus. Deus sempre salva aqueles que o amam, mesmo que seja algo muito difícil. Né? Às vezes você vê pessoas morrendo de câncer, né? E são salvas. E outras doenças graves, acidentes, né? A gente vê às vezes no YouTube mesmo alguns acidentes que amassa o carro inteiro e o cara sai inteirinho dentro do carro. Não acontece nada com o cara. Fala, não é possível o cara estar vivo. É um milagre de Deus. Então Ele salva. Ele salva. Tem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês lembram dessa história de Daniel, né? Eles foram jogados numa fornalha. Existia então Nabucodonosor, né? Que era o rei da Babilônia. Ele não gostava muito de Deus, né? Não gostava de Deus mesmo, né? Mas acreditava que tinha ele acreditava um monte de deuses de barro. Era o praxe da época, né? E qualquer barro, madeira, qualquer coisa podia fazer o rei, o Deus, ele adorava. E ele vivia sendo enganado, né? Porque acreditava em Deus que não falava, que não tinha poder nenhum. Um dia mandou fazer uma imagem de ouro enorme e a colocou no meio do pátio lá. E chamou todos os homens poderosos da época e deu uma ordem que todos deveriam adorar aquela imagem. Né? Quando ele tocar a trombeta, nessa hora todo mundo tem que ajoelhar e adorar a Deus, que é a imagem, a estátua. E aquele que não fizesse isso ia ser jogado numa fornalha. A maioria, lógico, né? Fez. É o que eu falo hoje, né? Se chegar alguém com metralhadora e falar, quem é cristão, quem vai para o lado de lá, quem não é, vem para cá. A maioria vai tudo para cá. Do lado de lá vai 2, 3, se for. Entende? Porque nós morremos de medo de morrer. Nós morremos de medo de viver em Cristo. Nós não aceitamos falar, eu sou de Jesus. Só falamos, eu sou de Jesus, assim, eu sou de Jesus. Sou de Jesus. Né? Aquele medão que alguém vai olhar e falar, olha o cara. Entende? Mas teve 3 pessoas, né? Daniel não estava nesse momento lá, então era só os 3, que eles eram os 4 amigos, né? Mas os 3 estavam lá. E a maioria, então, ajoelhou, mas esses 3 rapazes não eram idólatras.
E eram fiéis a Deus e não se ajoelharam. Naquele reino existia vários homens maus, né? Um monte de fofoqueiro, né? Que sempre tem, né? Não sei que coisa. A gente fala que fofoqueiro é coisa de agora. Fofoqueiro já era daquele tempo lá, viu, gente? Já foi lá dedar pro rei lá. Aqueles três no ajoelhou, lá. Isso que mais tem nesse mundo, gente. O dia que proibirem a igreja de pregar, a hora que falarem que nós não podemos ter mais Bíblia, vocês vão ver o que tem de vizinho, que nunca olhou na sua cara, que vai ligar lá na Polícia Federal e falar assim, lá na rua tal, tem um pessoalzinho lá que está lendo a Bíblia, viu? Estou só avisando. E aí pode ser anônimo, aí eles vão aceitar. Hoje eles não aceitam mais denúncia anônima, mas nesse caso eles vão aceitar. Mas não vai levar 10 minutos, vai ter a Polícia Federal aí na frente, fechando a igreja, prendendo todo mundo, matando, arrebentando todo mundo. Vai acontecer isso. Fofoqueiro tem de monte. Gente contra Cristo tem de monte. Então, nós que somos de Cristo, com Cristo, nós temos que estar preparados para isso. O fim do mundo está chegando. Jesus vai voltar. Talvez a gente não veja tudo isso. Jesus nos arrebanha, rebate todo aqui e boa. Mas pode ser que a gente veja. A gente não sabe exatamente como vai ser o final dos tempos. Temos que nos preparar o nosso coração, porque já está ficando difícil. Quem lê notícia, que a maioria do povo brasileiro é alienado, não sabe nem o que está acontecendo no Brasil, não está nem aí com nada. Mas quem lê notícia sabe, está vendo o que está acontecendo. Eles estão apertando o cerco, cada vez mais. Vai chegar um momento, e não vai demorar muito, que eles vão começar a fechar as igrejas. Ou aí o pastor fica, né, tem que botar uma foto do amigo, né, o pai dos pobres aqui atrás, né, para todo mundo idolatrar ele, e a gente vem aqui e ora para ele, ou a gente fecha a igreja, entende? Vai ser assim, como é na China, como é em todos os lugares comunistas, né? Mas naquele reino, então, existiam homens desse jeito, e eles dedaram os três, né? Então, o Nabucodonosor, quando ficou sabendo, ficou muito bravo, mandou chamar os três, perguntou se era verdade, né? E eles falaram, sim, rei, é verdade, decidimos não adorar essa imagem, porque só nos curvamos a Deus. E nós? Só nos curvamos ao dinheiro, ao poder, ao Facebook, ao qualquer coisa, menos para Deus, né? Nós nunca seríamos queimados. A maioria dos crentes hoje não seria queimado nunca, porque eles iam se ajoelhar na primeira coisa. Tocou a trombeta, pula aí, neguinho, joelhei. Não iam conseguir resistir. E vocês viram que lá, não era só eles três que eram judeus. Todos os judeus que foram presos estavam juntos lá também. Os babilônicos, tudo bem, eles ajoelharam, porque para eles não fazia diferença. Mas os outros judeus que foram presos, ajoelharam também. Vocês percebem? Só 3 não ajoelhou. Não tinha 3. Quando Nabucodonosor levou toda Jerusalém, eram milhares. Todos que estavam ali se ajoelharam. Só os 3 que não se ajoelhou. É o reflexo, é o retrato daqui a 5 anos, 8 anos, que vai acontecer no mundo. No mundo. Nós vamos ver a igreja se ajoelhando para Beelzebu. Infelizmente. Não quero ser o profeta do caos, mas a gente sabe que infelizmente vai ser assim. Por isso, sejamos fortes. Nós que temos Deus no coração, sejamos fortes. Nós temos que ouvir essas mensagens, nós temos que fortalecer o nosso coração, para que a gente não seja nesse momento a gente perecer. Porque quem se ajoelhar para Baal vai para o inferno, vai perder a salvação. Mas como que as pessoas vão entender isso? Na hora que a coisa pega, fala, porque a gente preza muito mais a vida aqui na terra do que a vida lá no céu. Esse é o grande problema. E eles falaram, sim, rei, nós decidimos não adorar essa imagem. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser que nos livremos dessa fornalha, Ele vai fazer isso. Eles não falaram assim, Deus vai nos livrar. Sabe aquela coisa que nós vemos muita gente fazer hoje, né? Está curado, está resolvido. Não, a gente não pode impor, nós podemos pedir, Deus, cura essa pessoa em nome de Jesus. E Deus pode curar, e se Ele quiser, Ele cura mesmo, a gente sabe. Mas o rei ficou bravo e mandou que acendesse a fornalha 7 vezes mais quente do que o normal. Olha, o cara estava bravo mesmo, hein? Em seguida chamou os homens mais fortes, né, do reino, os soldados, para jogar os 3 na fornalha e amarrado ainda.
O fogo estava tão quente que até os soldados que chegaram perto da fornalha morreram, foram queimados. Só de abrir a porta da fornalha, queimou. Mas os 3 homens entraram lá dentro e não se queimaram. Mesmo eles tendo sido jogados, amarrados lá dentro, eles começaram a andar à vontade. E ainda apareceu mais um homem, que parecia um anjo, que andava junto com eles. E o próprio rei viu. Falou, mas nós jogamos 3, tem 4 lá dentro? Quando o rei viu os 3 vivos, mandou que eles saíssem. E nenhum fio de cabelo deles foi queimado, nem a roupa, nada. Nem cheirava a fumaça. Todos aqueles homens da Babilônia que se achavam mais importantes que todo mundo, conheceram de verdade o que era o poder de Deus. Vocês percebem? Quando Deus quer, Ele humilha. E Ele não humilha pisando em cima, Ele humilha fazendo esse tipo de milagre. E é o que Ele pode fazer na nossa vida, se nós confiarmos nele. Esses 3 confiaram em Deus. Eles podiam se ajoelhar, falar, viu, acho que Deus não vai salvar nós não, melhor não ajoelhar, senão nós vamos morrer. Mas não, eles confiaram no Senhor. Eles confiaram. É isso que Deus pede para nós, confie no Senhor. Confie. Por isso, nunca duvide dos planos de Deus. Deus tem plano para a nossa vida, Ele sabe o que Ele quer, Ele sabe o que você vai ser daqui 5 dias, 10 dias, daqui 5 anos. Deus sabia, há 60, 50 anos atrás, que você seria o que você é hoje. Deus já conhecia você no útero da sua mãe. Ele já sabia tudo. Ele já sabe tudo. Ele sabe o que vai ser de mim daqui 3 anos, 2 anos, 6 anos, 1 ano, 1 mês. Ele sabe tudo. Mas Ele quer que eu siga os planos dEle. Ele tem os planos para mim. Eu posso também, eu tenho meu livre-arbítrio. Eu posso desviar dos planos de Deus. Se eu não confiar no Senhor, é muito mais fácil eu não confiar e sair, fazer o que eu quero. É o que a maioria faz. O que a gente aprende com essa lição da fornalha, né? Às vezes passamos por situações difíceis, e pode parecer que Deus abandonou a gente, não parece? Tem certos momentos que fala, Deus, eu mesmo faço isso, tem uma hora que fala, Deus, puxa vida, o Senhor esqueceu de mim aqui, estou passando apertado, Deus, está difícil. Pode até ter pensado, né, que os 3 foram bobos de terem assumido a fé, né? Mas Deus, que os amava e também ama muito a gente, enxerga o futuro. Deus sabia. Ele sabia que os 3 passariam por um teste, mas que no final eles seriam salvos. Por isso você nunca deve duvidar dos planos que Deus tem para a sua vida, porque eles são sempre bons. Mesmo que a gente não entenda. Faça o que Deus manda. É muito difícil mesmo, né? Porque às vezes Deus coloca alguns planos complicados. Eu sempre falo isso, mas quando Deus chegou para Abraão, falou, Abraão, sai da tua casa, deixa a tua parentela e vai para a terra prometida. Que terra é essa, Deus? Vai, eu vou estar te guiando. No caminho eu falo onde é. E ele não falou, ele foi falando devagarinho, foi falando pedacinho, pedacinho. E Abraão saiu do conforto, da riqueza, da família, tudo que nós temos e prezamos, assim, ó. Ele largou tudo, dinheiro, fama, tudo, e foi embora, porque ele confiou no Senhor. Moisés, Deus falou, saia, vai lá livrar o povo do Egito, mas Senhor, nem falar direito eu sei. Vai lá que eu estou junto com você. Moisés meio assim, meio reclamando, mas foi, e confiou. Maria, o anjo chegou para ela e falou, Senhor, você vai dar luz ao Filho de Deus, faça-se em mim a tua vontade. Uma menina, entende? O que é confiar em Deus? É nas coisas impossíveis. Confiar em Deus nas coisas é fácil. Confiar em Deus que eu vou ali beber água, que eu vou beber água aqui é fácil. Eu confio em Deus que eu vou beber água. Isso é fácil. Mas confia em Deus no impossível, naquelas coisas que a gente fala, mas não, sabe aquele desejo de comprar lá? Confia em Deus. Deus pode te dar aquilo lá. Mas creia nisso. Deus pode nos dar aquilo lá. Porque se for o desejo dele e o nosso junto, é o que ele quer. Quando Deus tem um desejo para nós, Ele quer que a gente deseje a mesma coisa. Se nós desejarmos a mesma coisa que Deus, nada é impossível nessa vida.
E a gente não acredita, né? Quando a gente começar a acreditar, as coisas vão começar a acontecer. Pena que já está chegando o final. Né? Infelizmente, Jesus está voltando. O mundo não vai suportar muito tempo. Mas, pelo menos, talvez a nossa geração ainda passe. Então, vamos aproveitar. Acredite em Deus. Acredite no Senhor. Quando confiamos em Deus, demonstramos que a nossa força vem dEle. Não vem de nós. Nós não somos nada. Outro exemplo fantástico de confiança é de Pedro. Pedro saiu do barco e começou a pisar no mar. Olha a confiança. Você já pensou? Você sair do barco assim, meu Deus, eu não sei nadar. Imagine eu botar o pezinho. Que medo que dá. Mas ele confiou em Jesus. E ele andou. Até o momento que ele desconfiou. Enquanto ele confiou, ele foi embora. Chegou um momento que ele distraiu. A nossa fé não pode ser distraída. A nossa confiança não pode ser distraída. E o diabo quer nos distrair. Como? Dando dificuldade, dando problemas. Ele coloca problema na nossa vida que não existe. Nós criamos os problemas na nossa mente. Nós começamos a pensar, ai, meu marido não gosta mais de mim. Ai, será que não tem outra? Já começou. E o diabo dando risada. Enquanto você pensa essas bobagens, e o marido está do outro lado pensando assim, nossa, São Paulo perdeu. Né? Está nem aí com mulher, mas ela fica falando, né? Ele deve estar pensando em outra. E ele está pensando no São Paulo, no carro que tem que trocar o pneu amanhã. Entende? Mas o diabo está usando a força dele, né? Para mexer com o seu pensamento. Enquanto você pensa essas coisas, você esquece de Deus. Você se distancia de Deus. Você não confia em Deus. E é isso que ele espera que aconteça, porque para ele, a maior vitória para o diabo, para Satanás, é nós nos afastarmos de Deus. É isso que ele quer. É isso que ele espera. É isso que ele luta. Todo dia, todo momento, ele faz tudo para nos afastar de Deus. Com tudo que ele puder. Ele nos tenta de tudo quanto é jeito. Ele mostra um mundo maravilhoso quando o mundo não presta. Ele faz tudo camuflado, tudo de um jeito que muitos de nós acabamos nos rendendo a Satanás e esquecendo de Deus. Muita gente boa de Deus, muita gente que está do lado do Senhor, de repente vira a casaca, porque parece que quando o diabo usa de uma maneira, ele é muito esperto. Nós não podemos entender que o diabo tem chifre, é feio, cheira de enxofre, porque não é nada disso. O diabo é lindo, era o anjo mais lindo que tinha no céu. Satanás é o anjo mais lindo. Entende? Ele deve ser cheiroso, não cheira enxofre, não, cheiroso. Né? Deve ser lindo, cheiroso, bonito, ou mulher, ele pode ser mulher, pode ser homem, né? Pode ser qualquer coisa, né? O diabo, né? Ele pode ser o que ele quiser. E ele nos engana porque ele tem uma lábia. E, infelizmente, o ser humano é levado pela lábia dos outros. Nós somos convencidos pela palavra de uma maneira que eu acho incrível como que nós podemos ser tão bobos. A pessoa nos oferta coisa que você fala, mas não é possível, isso aí não, no seu consciente, no seu inconsciente, você fala, não dá para ser isso, não pode ser isso. Mas no seu visual ali, no seu consciente, você fala assim, mas tão bonito, não? Nossa, que legal. E a gente acaba se convencendo. Está vendo que aquilo vai cair, que aquilo não vai dar certo. Mas a gente acaba entrando. Eu falo a gente, é modo de dizer, né? Não é nós aqui. Espero em Deus que a gente não seja vencido nunca, né? Mas muitas pessoas são vencidas. Muitas pessoas. Quando nós confiamos em Deus, então demonstramos que nossa força vem dele. Quando Pedro saiu, então ele viu que ele podia andar na água confiando. No entanto, o medo e a insegurança impediram Pedro de ir em frente. Ele ficou com medo, ficou inseguro. E a hora que ele perdeu a fé, naquele momento que ele falou, opa, o que eu estou fazendo aqui? Ele afundou. A fé, ela tem que ser incontestável. O que é incontestável? É quando eu não contesto, eu não falo nada. A fé é fé, eu acredito em Deus e boa. Mas será que Deus existe? Pô, contestou. A partir do momento que você contestou, perdeu. Será que Deus consegue fazer isso? Será que esse milagre é para Deus? Mas será que Deus, a hora que você falou, será que Deus? Você já duvidou.
A fé tem que ser incontestável. O que é incontestável? Deus faz, Deus pode, Deus é maior que tudo. Eu não sou nada, mas Deus é tudo. Em nome de Jesus eu posso orar e pedir para que Deus cure essa pessoa, e Deus pode curar, como não pode também, né? Deus pode curar, mas às vezes não é o motivo, né? Ele fala, não vou curar agora, porque essa pessoa tem que passar por essa doença, para se curar, para melhorar, e futuramente eu faço a cura. Então não é sempre que você vai botar a mão e pôr a mão e curou. Não é assim que funciona, porque não é a gente que cura. Nós devemos impor a mão e orar para todo mundo. Isso eu concordo. Se tiver 10 pessoas precisando, impõe a mão e ore para as 10. Mas não vai curar as 10. Pode não curar nenhuma, pode curar 5, 3, porque quem cura é Deus e na vontade dEle. E nós temos que entender isso, né, gente? Será que ninguém vai entender isso? Será que só eu que entendo isso? Eu vejo gente falando tudo o contrário, gente. Eu fico pensando, será que eu estou errado? Não é possível. Porque se a vontade é dele, se o poder é dele, se é ele que cura, por que eu vou mandar nele? Que poder que eu tenho para mandar em Deus? Mas é pela oração. Não é assim que funciona. Não confio nisso, não acredito nisso. Deus usa muitas pessoas, realmente, porque Ele sabe que aquela pessoa orou muito, pessoa de fé, pessoa que faz jejum direto. E aquela pessoa, quando ora, realmente, Deus age, Deus cura. Porque Ele sabe que Ele já deu para essa pessoa a facilidade dela identificar os problemas. Então, essa pessoa ora para a pessoa que Deus quer curar. Mas nós que não temos esse poder, nós oramos para todo mundo. E nós oramos para pessoas que Deus não quer curar. Mas Deus é ruim, não quer curar? Não é motivo, não é momento, Ele tem que esperar mais um pouco. É duro explicar essas coisas, né? As pessoas não entendem, mas nós precisamos nos aprofundar mais nisso. Então, como posso confiar em Deus? Se você acha que eu ia dar uma fórmula mágica, não tem fórmula mágica, né? A confiança em Deus requer disciplina espiritual, é um exercício diário de entrega, oração, leitura da Bíblia, são coisas normais que nós temos que fazer, nós falamos em todos os cultos isso, né? Para confiar no Senhor, nós precisamos exercitar a nossa fé com as perspectivas de centralizar em Deus nossa confiança. Quando você fica nervosa, pegam no seu pé, falam mal de você, e você quer arrebentar a cara daquela pessoa, e dá vontade mesmo, coloca na mão de Deus. Se for possível, vai naquela salinha do fundo, ajoelha e fala, Senhor, dá força agora, Senhor. Estou nas suas mãos. Me ilumina para fazer o melhor. Para que eu não faça nada de errado, mas me ajude, né? Me livra desse mal. Se essa pessoa tiver que sair da minha presença, saia. Se essa pessoa tiver... O Senhor faça conforme a sua vontade, mas não deixe que eu seja prejudicada, né? Que eu fique nervosa, que eu fique bravo, que eu perca a minha salvação. Pronto. Você vai sair dali em paz, tranquilo, a pessoa pode xingar você de novo, no fim ela que vai tropeçar, cair, quebrar o pé, não, se quebrar o pé é pior que vai... Não, mas vai doer pelo menos, porque, isso é eu que estou falando, tá? Deus não falou nada disso, mas são coisas que podem acontecer, né? De repente, e você vai sair em paz, pelo menos você sai livre, liberado. A gente precisa aprender a fazer isso. Quando a coisa pega, que vai arrebentar tudo, fala, não, um momentinho, vou lá minha salinha de oração lá, meu joelho lá e falo, Deus, Pai, esteja comigo agora, cuida de mim. Eu estou nervoso, se eu fizer alguma coisa agora, eu vou fazer besteira, eu vou falar coisa que depois eu vou perder a razão. Então me ajuda. Tenha essa confiança no Senhor, que Ele vai fazer mudanças e mudanças. Como eu falei, se cada uma das professoras que chegar na escola, botar o pé na escola e orar, Deus abençoe essa escola, coloca nas tuas mãos. Vocês imaginaram? Se todas fizerem, eu sei que não fazem. A maioria não faz. Mas comecem vocês a fazer, comecem a dar exemplo. Quando vocês chegam, façam isso. Quando algumas chegam junto com vocês, fala para elas, para um pouquinho aí, um minutinho só, vamos orar. Sabe, vai fazendo, vai dando exemplo. Fala, ai, mas preciso ir lá, preciso regar flor, ai, eu preciso abrir a porta. Ai, meu Deus do céu, 1 minuto de oração, se não abrir a porta em 1 minuto, vai acabar o mundo. Eu sei que eu conheço aquela lá, como é que ela é, né? Ela fica desesperada, né? Mas deixa, pera 1 minuto, para. 1 minuto, Deus, deixa eu orar, 1 minuto, todo dia, nós todos precisamos fazer isso, todos nós. Quando achamos que o controle da situação está na nossa mão,
No momento que entregamos nosso caminho nas mãos do Senhor, progressivamente adquirimos mais força e confiança neles. Quando a gente pensa que está na nossa mão, está ruim. Mas na hora que você fala, está aqui, Senhor, toma conta dessa escola. Toma conta da minha família, Senhor. Toma conta dos meus filhos. Toma conta das minhas netas. Eu ponho minhas netas na mão de Deus todo dia. Hoje eu orei tanto pela Paola. Todo dia, todo momento eu estou orando por elas. O meu bem maior são minhas netas, né? É o meu legado, é o que eu estou deixando, mas porque os filhos já foi, né? Já está tudo velho, já. Mas as netas são novinhas, tem muito que dar, muito fruto. E tem tanta tentação, tem tanto bicho ruim, querendo estragar essa plantação nova. Nós precisamos orar muito por elas. Cobrir essas meninas de oração, gente. Nós precisamos. Façam isso vocês também, nas suas casas. A leitura da palavra também, à medida que a confiança de Deus é basicamente um ato de fé, e a fé vem para ouvir. Então, você tem que ouvir a palavra, sempre que você puder. Sempre que você estiver no YouTube, você pode escutar, ver um monte de coisa, mas a hora que tiver uma palavra abençoada, tem que ver também, né? Porque tem umas palavras que não é tão abençoada. Mas vê lá, tem uma palavrinha abençoada, coloque lá, escuta aquela palavra. Nem que não escute inteira, mas escuta um pedaço. Pega a Bíblia e lê, vê se aquilo lá está conferindo. Ouça. A fé vem pelo ouvir. Nós não podemos abandonar a igreja por causa disso. A gente fala assim, mas a igreja sou eu fico em casa. Eu leio a Bíblia em casa, mas lê quando? Lê na frente da televisão, lê com o celular ligado, lê com as crianças, o cachorro pulando por cima. Não lê. E se lê, lê por ler, mas não sabe nem o que está lendo. Nós temos que aumentar a nossa fé como? Lendo, ouvindo, praticando. Portanto, agora que sabemos o que significa confiar em Deus, precisamos orar, meditar e buscar sempre no Senhor. Mais importante do saber sobre a confiança é você praticar. Porque saber o que é confiança, nós já sabemos, agora nós precisamos começar a praticar. Você já está pronto para isso? Será que nós estamos prontos para confiar no Senhor? Espero que sim, né? A confiança em Deus é uma atitude transformadora que pode nos ajudar a enfrentar os desafios da vida com esperança e paz. Quando confiamos em Deus, Ele nos fortalece e nos capacita. Viver uma vida com propósito, e a vida tem que ter significado. Gente, quando a vida da gente não significa mais nada, e tem momentos da vida que a gente pensa que não vale mais nada mesmo, não tem certos momentos que você fala assim, nossa, não sirvo para mais nada. Ou então eu só sirvo para isso, para limpar, para arrumar, para fazer comida, eu só sirvo para isso. Nós temos que ter propósito maior. Esses propósitos naturais e normais faz parte da vida, gente. A gente levantar e trabalhar, sabe, resolver problema, cuidar, pagar contas, isso aí é normal da vida, tem que ter isso para viver. Mas Deus tem propósito maior na nossa vida não pode ser só isso. Se a minha vida for só pagar conta, então que vida é essa? Se a minha vida é trabalhar e pagar, então minha vida é só viajar. A gente fala, aquelas pessoas que viajam, que passeiam, que maravilha, mas que propósito é esse? O propósito é só me satisfazer, é isso que é a vida? O propósito não é esse. O propósito de Deus é que eu viva para Ele, não para mim. É duro saber isso, né? O nosso ego grandão assim, né, não consegue entender isso. Como que você vai viver para Deus e não para você? Muito difícil, porque a gente quer uma roupa nova, um sapato novo, uma viagem, um passeio, comer bem, e para Deus? Uma vez por semana, 1 hora na igreja, está bom demais, não é assim? Mas não é assim. O propósito de Deus na nossa vida é muito maior do que isso, e nós temos que pensar que aqui a nossa vida, vamos dizer no máximo 100 anos, para quem vive muito, e lá no céu, é a eternidade. Você prefere viver 100 anos bom e a eternidade no inferno? Mas esse negócio de inferno é tudo bobagem, porque não tinha. Tá. Você prefere acreditar nisso? E viver bem aqui, fazer o que puder aqui para viver bem, e esquecer de Deus. E depois? Como que vai ser? A hora que vai chegar o fim. Vai chegar. 80, 70... Eu já tenho mais pouquinha, minha taxa de validade está chegando no fim. Logo chega nos 70 anos.
Já, pela Bíblia, já passou. Depois dos 70 anos é só dor, não é? A Bíblia não fala isso? Então, o que eu vou fazer mais? E quantas pessoas que eu vejo aí, com 80, 90 anos, estão vivos ainda. Mas estão pensando só neles. Só pensam neles. Só reclamam que a vida está ruim, que precisa ajudar isso, precisa aquilo. Você vai numa igreja? Não. Você ora? Não. Você acredita em Deus? Não. Com 90 anos, gente. Uma pessoa com 90 anos não acredita em Deus ainda. 90 anos ela viveu e não acredita em Deus? É muito triste, né? Por isso nós temos que orar pelas suas filhas, pelas nossas netas, para que não chegue nesse ponto. Porque o mundo está mostrando para elas que não precisa de Deus. Que é isso que Satanás quer fazer, né? Não precisa de Deus, não. Nós faz o que nós quer. Nós manda nesse mundo. Nesse mundo, Satanás manda, porque, né? O próprio Jesus, Deus falou, né? Que esse mundo jaz no maligno. Nós sabemos disso. Mas nós não podemos amar esse mundo mais do que nós amamos a Deus. Vamos nos comprometer hoje a confiar em Deus mais, né, do que tudo, plenamente, e a deixar de transformar nossa vida através de sua fidelidade e amor. Vamos nos comprometer a isso? Vamos começar a confiar em Deus? Nem que seja devagar, todo dia, a hora que a coisa pega, fala: Senhor, entra na minha vida. Tem uma música que fala isso, não tem? Senhor, entra na minha vida. Na minha casa, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu sei tudo de música, sabe? Manjo tudo. Mas essa música eu lembrei. Então, faz isso: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida agora, Senhor. Toma posse de tudo. Tudo que eu tenho é seu, Pai. Cuida de tudo que eu tenho. Me dá paciência, Senhor, se eu estou nervoso. Me tira desse, sei lá, como é que chama aquela depressão. Não deixa eu entrar nessa doença da depressão, Senhor. Me tira disso agora. Não deixe que eu fique pensando que eu sou culpado de tudo e que eu não fique culpando todo mundo de tudo. Sabe? Que Deus possa abrir nossa mente, que a gente possa viver em paz. Eu queria fazer uma oração agora, para terminar, né? Eu até escrevi ela aqui, porque eu não queria errar. Meu Deus, eu confio no Senhor, mesmo que eu passe por uma situação que me dê medo, e eu não saiba o que fazer. Vou sempre confiar no Senhor, porque sei que cuida de mim. Sempre o Senhor está comigo e me salva, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, fica sempre do nosso lado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, que a confiança no Senhor seja muito maior do que a confiança que você tem em você mesmo. Nós precisamos confiar em nós. Porque se a gente não confiar em nós, também fica difícil, fica complicado. Né? Vai dirigir um carro, se você não confia em você, você não consegue dirigir, você fica com medo. Então você tem que confiar em você, mas você tem que confiar mais em Deus do que em você. Né? As coisas difíceis, põe na mão de Deus. As coisas fáceis, deixa comigo. Né? Fazer uma comida, limpar uma casa, escrever apesar que eu peço para Deus ajudar, mas eu escrevo, e Deus me orienta. Né? Dar aula, Deus também me orienta, mas eu faço, eu confio no que eu estou fazendo. Pregar aqui, sozinho não sei pregar, Deus me conduz, mas eu estou aqui. Eu tenho que confiar em mim, mas eu confio mais nele. Então, tudo que você faz, confia em você, lógico, porque você tem que estar ali na frente. Não fica falando: eu não sei fazer, eu não posso fazer, eu não consigo fazer. Não consegue. Porque quando Moisés falou: eu não sei fazer, Deus falou: vou mandar Arão junto com você, mas você vai. Você não fala muito bem, mas é você que é o representante. É você, Moisés. É você que viveu no Egito. É você que tem... O Arão não, Arão era escravo, você não. Então é a sua presença, mesmo que você não fale, mas é você que tem que estar à frente. Muitas vezes, nós não precisamos nem falar. Mas a nossa presença faz a diferença. A gente fala assim: mas eu não sei, não tem problema, vai lá junto. Só de você estar junto, você dá uma força maior. Você é o representante de Deus aqui na terra. Nós somos o representante. Então nós temos que estar em todos os lugares, nós temos que estar na política, nós temos que estar no futebol, nós temos que estar onde for possível a gente estar, nós temos que todos. Você já pensou,
Vocês já assistiram aquele filme, eu acho que é o filme que chama Invasores, que o pessoal do espaço descia aqui, eles tomavam o corpo dos outros, eu não lembro direito como é que é esse filme aí, mas parece que era um negócio assim, ele tomava o corpo, botava a mão no cara, não sei como é que era lá, e ele pegava o corpo do cara, né? O que eles faziam? Eles invadiam todos os lugares, os marcianos lá, né? Não sei se era marciano, alienígena, não? E ia tomando o corpo dos caras, e começou a povoar a terra. Você achava, era Daiane, não era Daiane, era uma ET que estava no lugar dela. Não é bem por esse lado, mas nós, como cristãos, nós deveríamos também fazer isso. Nós deveríamos invadir, né, entre aspas, né, esses locais que, não também, tem lugar que não adianta aí mesmo, que é o próprio inferno, mas alguns lugares que ainda está mais ou menos, e orar, ser abençoado e abençoar as pessoas. Né? A gente toma posse através de Deus, deixa Deus, o Espírito Santo tomar posse daquelas pessoas, da vida daquelas pessoas, orar para aquelas pessoas se entregarem a Jesus. É difícil? Claro que é difícil, claro, ninguém falou que é fácil, mas nós nem fazemos. Nós temos igrejas com 2.000, 5.000, 10.000 pessoas. Você já pensou se essas igrejas falassem assim, hoje, esse domingo, nós vamos ter 4 cultos, 5 cultos, nós vamos sair 8 horas da manhã, cada um no seu bairro, cada pastor daqui da igreja vai no bairro tal, outro vai no bairro tal, 10.000 pessoas divididas aqui, vai dar, sei lá, tem quantos bairros aqui em Piracicaba, vai dar pelo menos 500 pessoas por bairro. Vocês vão rua por rua, oferecer oração, orar pelas pessoas, abençoar as pessoas, distribuir Bíblia, se for o caso, sabe, e abraçar as pessoas que precisam, dar cesta básica, se for o caso. Você imaginou? Quantas pessoas a gente ia tirar do inferno? Mas a gente prefere viver dentro da igreja. Nós também, né? Nós estamos igualzinho, nós fazemos igualzinho. Quer dizer, não fazemos nada, né? A gente prega, vive dentro da igreja. Mas sair fora, só sai naquela organização total, absoluta, né? Só vai 3, 4 aqui, 3, 4 ali, 2 quarteirão e volta. Talvez não seja isso que Deus quer. Jesus mandou 120 para pregar. E quando os 120 voltaram, eles voltaram exultantes. Nós expulsamos demônios em seu nome, Jesus. Nós curamos em seu nome, saramos as pessoas em seu nome. Eles estavam maravilhados. Se nós fizermos isso, nós vamos ser maravilhados com os milagres que Deus pode fazer através da nossa mão, da nossa palavra, do nosso amor, do nosso abraço. Pensem nisso. Vamos orar por isso, para que Deus possa nos abençoar e nos mostrar um caminho, porque a gente não sabe, muitas vezes, o que fazer, mas Deus sabe exatamente o que eu tenho que fazer amanhã, depois da manhã, daqui um mês. Ele sabe, mas se eu não perguntar para Ele, se eu não fizer nada, se continuar fazendo do jeito que eu faço as coisas, não vai mudar nada. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que a gente possa viver essa palavra, porque se não viver, essa palavra não vale nada, é simplesmente uma palavra. Amém? Glória a Deus. Você faz a oração aqui? Amém. Glória a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que venha a nós o teu reino, mas que seja feita a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, atenda esses pedidos aqui colocados, Senhor. Visite essas vidas aqui representadas. Estenda as tuas mãos santas e poderosas, Pai. Venha com tua graça, com teu poder, Senhor. Atenda, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Então, Pai, eu clamo pela tua graça, eu clamo pelo teu poder, Senhor. Que o Senhor venha agir de maneira sobrenatural sobre cada vida aqui representada. Que a tua graça possa alcançar cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos atender, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Muito bem, vamos encerrar nosso culto de hoje.
Que o Senhor esteja conosco e continue conosco, né? Nós queremos sair daqui, mas nós não queremos e não vamos deixar Jesus aqui. Ele vai conosco em todos os lugares que nós formos. Ele tem que estar do nosso lado. Eu vi um testemunho hoje, achei muito interessante. Não sei se vocês ouviram também, um pastor famoso, até que eu não lembro o nome. E ele comentando que ele já tinha igreja, tudo, e ele estava orando e pedindo para Deus para dar, que ele queria que Deus sentasse. Ele foi no carro dele e falou: eu queria que o Senhor viajasse comigo, eu queria que o Senhor sentasse aqui comigo, onde eu fosse, o Senhor fosse comigo, né? Eu queria que o Senhor almoçasse comigo, eu queria que o Senhor estar podendo fazer alguma coisa, sei lá, pediu assim para Deus, né? E continuou orando. Aí ele tinha que fazer uma viagem para fazer uma pregação, e no meio do caminho, ele com a esposa dele, tinha um senhor, né, idoso já, e uma menina, andando a pé. Aí ele pegou, deu carona para os dois, e falou: eu vou daqui, na próxima encruzilhada, era 20 quilômetros, parece, eu vou parar, que eu vou pregar num lugar lá. Falei: o senhor é pastor? O que estava dirigindo era pastor, mas o outro não sabia, né? E o outro falou que era pastor. Falei: eu sou pregador, não é pastor? Falei: eu sou pregador. E eu vou indo pregar. Mas o senhor vai longe assim? Então é bastante gente, é convenção. Falei: não. É o dono da fazenda com a esposa, é o dono da fazenda, dono da igreja, não sei, o filho dele com mais a esposa, sei que sim, eram 8 pessoas. Falei: mas o senhor vai andar tudo isso para 8 pessoas? Falou: então, mas Deus mandou fazer isso, eu vou fazer. É a vontade dele que está eu faço a vontade dele, né? Eu vou lá fazer a vontade de Deus. Aí quando passaram na frente de um restaurante, a menina que estava junto olhou para o restaurante, né? Aí a mulher falou: viu, pare no restaurante. Vocês almoçaram? Falou: não deu tempo de almoçar hoje. Então vamos parar aqui. Aí parou, almoçou. Aí eles pagaram o almoço, né? O casal da frente pagou o almoço. Aí quando terminou, chegou no lugar lá, eles desceram. Quando foi embora, a mulher falou para ele: quanto você tem no bolso? Falou para o marido. Falou: nem sei, né? Pega aí. Pegou, tinha uns R$300 no bolso. Falou: você dá para eles. Falou: por quê? Falou: porque quando eu fui no banheiro com a menina, ela estava com R$1 no bolso, na mão. Aí ela ia comprar um lanche. Naquele tempo, acho que dava para comprar alguma coisa com R$1, né? Porque hoje não dá, né? Hoje R$1 não dá nem para... Mas ela falou: por que você não comprou um lanche com R$1? Ela falou: não, meu pai me ensinou que nós vamos indo para a igreja. E na igreja eu não posso visitar Jesus e não deixar uma oferta para ele. Toda vez que eu vou lá, eu tenho que levar um presente para o Senhor. Eu vou levar esse dinheiro. Isso aqui é para Jesus. Então eu não vou gastar. Ficou sem comer. Comeu porque a mulher pagou depois, né? Mas ela não ia, porque ela tinha que guardar aquele dinheiro. Vocês percebem as diferenças, né? Aí o cara tinha os 300, deu para o cara. Falou: eu vou ofertar na sua vida R$300. E o cara não sabia que ele era pastor, o velhinho lá. Falou: eu sei que o senhor não acredita, mas eu posso orar para o senhor. Pegou, orou por ele. Aí ele pegou, entrou no carro e foi embora. Ele ia pregar, esse daí ia pregar numa convenção, né? E chegou na convenção, ele chegou atrasado, né? Porque fez todo esse movimento. Quando ele chegou, ele ia orar, tudo, ajoelhar lá, o outro pastor falou: viu, não dá tempo de orar não, pega o microfone e prega, já está na hora, você está atrasado já. Aí ele pegou o microfone, na hora que ele foi pregar, levantou uma pessoa no meio da plateia, fala assim: esse é meu filho muito amado. E ele pediu, ele me desafiou, ontem à noite, que ele queria que eu andasse no carro dele, que eu andasse com ele no carro, e hoje eu andei, e eu vi o quanto ele me serve, e ele queria que eu comesse junto com ele, e hoje eu comi com ele, e ele me ajudou, me pagou a refeição, tudo. Sei que falou tudo que aconteceu ali, né? E falou que ele ia ter um ministério, que ele ia abrir, por causa daquela ação dele, Deus ia abrir as portas para o ministério dele, abundantemente. Vocês percebem que pequenos atos, pequenas coisas, quando a gente pede para Deus, a gente pede o consentimento de Deus e faz com amor aquilo, porque quando ele fez, ele não imaginava que era Deus, ele não estava nem imaginando, mas aquele Senhor que estava ali foi Deus, Deus estava ali do lado, né? Deus estava dentro do carro vendo tudo aquilo, e a gente não percebe isso. Então foi um testemunho muito lindo, eu achei muito lindo que ele fez lá, né? E hoje ele tem várias igrejas, tem um ministério abundante, né? A gente fala: mas como o cara conseguiu? De repente, por que nós não conseguimos? Porque talvez a gente não se abra desse jeito, entende?
Por que a sua empresa não dá certo? Porque você não faz as coisas. Então, nós temos que aprender isso. São lições que nós aprendemos dentro da Bíblia. São coisas maravilhosas que nós só aprendemos dentro da igreja, viu? Os coaches por aí não vão ensinar nunca. Minha garganta está indo igual a sua. Deixa eu terminar logo, senão eu vou parar de falar aqui. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais esse culto, obrigado por mais essa palavra abençoada, Senhor, obrigado pelos louvores, que o Senhor aceitou, Senhor, de bom grado. Eu sei que o Senhor aceitou, Pai, foi para te agradar, para te adorar que nós fizemos os louvores, e obrigado pela palavra que o Senhor nos concedeu. Obrigado por estar aqui conosco, e não nos abandone, Senhor, esteja sempre conosco, em todos os lugares, e nos convença cada vez mais, através do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós temos que confiar em Ti. A nossa confiança tem que aumentar todo dia, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós cremos no Senhor, e nós não vivemos sem a sua presença. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Eu peço sempre pelos meus irmãos, eu peço pelos meus filhos, pelas minhas netas, e por todos aqueles que nos amam, que estão do nosso lado, Senhor, nossos colaboradores, principalmente a Gi, que está afastada, está doente, né? Que o Senhor possa entrar na vida dela, Senhor. Cura, Senhor, a saúde física, mental, a parte psicológica dela, Senhor, entra na vida dela, Senhor. Arrebenta, Senhor, tira tudo de ruim que tiver naquela vida, Senhor, na família, em tudo, Senhor, e traz uma pessoa nova, abençoada em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Agora nos leve para casa na Tua bênção, na Tua misericórdia, que nós tenhamos uma semana abençoada. O Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levanta o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, sejam com todos, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Boa noite a todos.